Bom dia a todos e a todas. É com enorme prazer que nós voltamos a mais um ano, uma sessão do TechMind. Esse ano, nós fizemos algumas novidades. Não vou dizer exatamente inovar, porque não é inovação, não é uma tecnologia sendo usada pela sociedade, mas nós decidimos, ao invés de chamar os nomes ratificados e conhecidos no Brasil, que, aliás, foram chamados para outras sessões, tá? Não ficaram longe do prospecting, nós decidimos fazer um mapeamento de artigos na Web of Science e escolher artigos que mencionassem patentes, inovação, depois que viessem, sejam oriundos de endereços do Brasil. Depois nós fizemos uma segunda triagem, que foi publicados em revistas de alto impacto. E aí fizemos alguns convites, graças a Deus 80% aceitaram os nossos convites, e são esses que estão aqui presentes, que são os nossos bons trabalhos publicados internacionalmente. Além disso, a professora Núbia, que foi a coordenadora de prospecção, criadora da disciplina de prospecção do Profinite, coordenadora nacional de prospecção, hoje em dia é a professora Silvia, que me ajudou a escolher esses trabalhos, tá? Ela fez o seguinte: ela vai apresentar uma ferramenta preciosa para os profinitianos, que é a comparação das bases de processamentos de dados de patentes. Então, agora eu passo para a minha co-apresentadora, a professora Ana Mata, do Instituto Politécnico de Setúbal, de Portugal, que vai fazer a chamada dos nossos apresentadores. Professora Ana, por favor. Boa tarde a todos. É com muito prazer que estou mais uma vez neste congresso. Já estive aí presencialmente, uma vez na Bahia, já foi há algum tempo, em 2012, e agradeço à organização, com quem tenho colaborado estes anos todos, o convite para coordenar esta mesa também. Espero que seja uma ótima sessão para todos, com uma grande partilha entre todos de conhecimentos e de discussão. A parte da discussão é muito importante e, por isso, como a professora Cristina já informou os palestrantes, iremos avisar relativamente ao tempo para que possamos exatamente ter tempo para haver discussão, que é uma das partes mais frutíferas destes encontros. Sendo assim, sem mais delongas, vou passar a palavra à primeira palestrante, Rafaela Brando, que vai apresentar o trabalho com o tema Technology Overview of Biogas Production in the Anaerobic Digestion Plants, an European Evaluation of Research and Development. Rafaela tem a palavra. Nesse momento, e antes de todas as apresentações, por uma decisão da coordenação do evento de ontem à noite, depois da reunião de avaliação, e a partir do momento que nós perdemos o nosso vice-coordenador da sessão da manhã, o professor Estevão, da UFRJ, que está se recuperando, está melhor, mas está com Covid, nós passamos a decidir que todas as apresentações teriam anteriormente 1 minuto de silêncio. Então, convido a todos para 1 minuto de silêncio e depois nossa palestrante Rafaela fique à vontade para falar. Muito obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Rafaela Luragrande, eu sou especialista em mapeamento tecnológico com foco no uso de ciências de dados para a construção de indicadores. Eu recebi esse convite para participar do Prospect e fiquei muito honrada em poder dividir um pouco do meu trabalho com vocês. Atualmente, eu trabalho no Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz. Vivemos em uma era de informação onde constantemente temos tantos dados que é difícil codificar tudo isso numa informação relevante. Trazendo para o nosso campo prático de pesquisadores, onde a nossa natureza é gerar conhecimento científico de qualidade, esse estudo da Nature aponta que são publicados em média 2 artigos na área médica por minuto, e isso nos leva a uma necessidade de fazer publicações com conteúdo cada vez mais relevante. Dentro desse contexto, fica a questão de como produzir mais informação científica de qualidade que desperte atenção em revistas de alto impacto e, por consequência, atraia mais leitores. No finalzinho de 2017, eu estava na Universidade Autônoma de Barcelona fazendo parte do meu doutorado sanduíche. Minha tese era sobre biogás e nessa universidade, junto com os meus orientadores, conseguimos publicar um artigo em uma revista de alto impacto, o qual teve uma grande repercussão, inclusive no programa de pós-graduação da FRJ que eu estava vinculada. Nesse estudo, em linhas gerais, foi demonstrado por meio da prospecção tecnológica a relação entre a pesquisa acadêmica, ou seja, os artigos publicados, e o desenvolvimento da tecnologia, pedidos de patente, tudo isso dentro do contexto europeu. Então, como eu disse, esse artigo trata de biogás, o que é exatamente dentro do foco da revista, que é sobre energias renováveis, e nesse trabalho foi realizada uma análise semi-qualitativa e uma comparação inédita de informações. Foram combinados dados disponíveis em bases de dados de plantas de biogás ou de outras bases que tinham a quantidade de biogás produzido nos países específicos da Europa, junto com os achados que nós levantamos na prospecção de artigos e patentes. Nesse artigo, há alguns pontos que fazem essa publicação se destacar. Ao todo, o artigo tem 10 páginas e são apresentadas 6 figuras de autoria própria. Em uma boa publicação, através das figuras, fica evidente do que o artigo trata e qual o conteúdo está sendo apresentado. Correlacionar mais de uma variável em gráficos ou tabelas ajuda o leitor a rapidamente ter uma ideia do conteúdo apresentado, fazendo as figuras de forma clara e pensar nas cores, que idealmente devem ser com achuras ou cores que dê para diferenciar caso seja feita uma impressão preta e branca. Quando possível, o ideal é a gente tentar sair do padrão dos gráficos e tabelas tradicionais, usar efeitos, clusters, mapas de correlação, tudo isso agrega valor à publicação, além de demonstrar empenho e trazer um diferencial para o artigo, colocando em um patamar acima da média. Hoje, muitas ferramentas podem ser usadas para a construção de clusters semânticos, como o Voice Viewer, nuvem de palavras, e ainda existe o software gratuito, o OpenRefine, que faz o papel do Vantage Point na mineração de dados, que o Vantage é um software pago que nem todo mundo tem acesso. O mapa de correlação, nesse primeiro gráfico, é um dos gráficos do artigo, eu coloquei ele aqui para ilustrar, aqui é um gráfico em 3 dimensões, que a gente está correlacionando o tipo de matéria-prima que os artigos citaram, o ano das publicações e a quantidade de publicações. Então, fica evidente nesse caso que você combinando 3 informações, o leitor consegue ter uma informação muito mais clara ao longo do tempo, nesse exemplo de como as matérias-primas foram usadas para a produção de biogás. Nesse outro exemplo de gráfico, eu coloquei um mapa de correlação dos países e instituições. Então, a gente pode perceber aqui uma relação da quantidade de publicações, as parcerias inter e intra-institucionais e que tipo de informação é passada para o leitor de forma rápida. E ele consegue fazer uma visualização de quais instituições se relacionam com quais instituições, quais países têm parcerias entre si. Esse outro exemplo, que para mim esse é o gráfico que foi a cereja do bolo da publicação e permitiu ela alcançar uma revista de alto impacto, porque esse gráfico ele contém uma combinação de 3 informações de alta qualidade. Nas barras, elas combinam as médias de artigos e patentes. Isso
percebe-se uma sugestão do quanto a pesquisa acadêmica de fato tem se transformado em inovação. Os triângulos são uma informação à parte coletada em uma base de dados que representa quantas plantas de biogás existiam na época nos respectivos países europeus analisados. E, por fim, os círculos correspondem à produção de biogás. Então, através desse gráfico, você consegue combinar informações práticas, técnicas e teóricas. Por isso que, para mim, esse é um dos melhores gráficos da publicação. Então, ainda como a gente poderia se destacar? De fato, esse trabalho ele é apenas um exemplo de como é possível publicar em revistas de alto impacto, porém, alguns pontos ainda são essenciais. Na hora de escolher a revista certa, ela precisa ter o tema apropriado para a sua temática de pesquisa. Tem que investir um tempo e uma dedicação para aprender a escrever inglês do jeito certo, escrever um inglês apropriado para conseguir alcançar uma publicação boa, ou, se for o caso, de repente, contar com a ajuda de algum revisor, mas o inglês bem escrito ajuda muito na publicação. Preferir revistas também indexadas em base de dados, como a Web of Science, a Scopus, a Cielo. Não só o fator de impacto da revista é importante em si, mas também onde ela é veiculada e onde essa informação vai estar disponível. Isso é legal, porque se a sua revista estiver indexada numa base de dados, é uma oportunidade de do seu artigo ser encontrado e, consequentemente, ter mais citações, a sua publicação também aparecer. E quando a pesquisa fizer parte de um mestrado ou doutorado, o ideal é dedicar um tempo do estudo ao longo do trabalho para fazer isso, e não deixar para a última hora, porque o artigo, ele faz uma parte importante da dissertação ou da tese também. Como perspectivas futuras para prospecção tecnológica, eu imagino que a gente vai conseguir agora ter, como eu mencionei no início da apresentação, a gente é bombardeado com uma grande quantidade de dados, que a gente nem sempre consegue transformar em informação relevante, e eu acredito que as redes sociais vão ser uma importante fonte de informação, porque tem muitos dados, tem muitas opiniões, então, usando as redes sociais, eu acredito que a gente possa, no futuro bem breve, fazer trabalhos de prospecção tecnológica usando redes sociais. Também o compartilhamento de dados, eu acredito que trocar informações entre instituições pode ser muito útil para melhorar a qualidade dos trabalhos que são publicados no país, e principalmente trabalhos multidisciplinares, fazer parcerias com outras universidades, se juntar com outros pesquisadores. Eu acredito que isso também é um diferencial muito importante para um trabalho ser bem sucedido. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela, pela excelente apresentação, e acho que foi ótimo para alunos que estão já em fase de iniciar a tese de mestrado ou mesmo a tese de doutoramento, e aquilo que disse é extremamente importante. A escrita dos artigos não deve ser feita no fim. A pessoa deve ir para a discussão da tese, pelo menos já com o artigo submetido. E, se possível, com o artigo publicado, é uma mais-valia enorme. E, às vezes, este tipo de prospeção até pode ser usado como uma revisão do estado da arte e ser feito logo inicialmente. Gostaria de saber se há questões. Se forem os outros palestrantes, podemos dar a palavra. Se não, podemos ver aqui no chat, quem está a assistir pelo YouTube, por favor, escreva no chat. Ana, eu acredito que é melhor deixar as perguntas para a última meia hora e prosseguir com o próximo palestrante. Ok. Eu só tenho uma questão, já agora para a Rafaela, muito rápida. Quem é que escolheu a revista? Foi o seu orientador? Quem é que escolheu a revista onde decidiram publicar? Foi o meu orientador, o meu co-orientador da Universidade Autônoma de Barcelona. Ele me deu uma lista de 3 revistas, e aí, em conjunto com a minha orientadora aqui do Brasil, Adelaide, a gente decidiu que ia ser essa revista. Ok. Sim, senhora. Então, obrigada, Rafaela.
Nada, eu que agradeço. Obrigada a oportunidade. Muitos parabéns. E vamos então dar continuação às nossas apresentações. A próxima apresentação será realizada pela Núbia Ribeiro e o tema da apresentação é Sistemas de Busca de Patentes, Análise Comparativa entre SpaceNet e PatentScope, Google Patents, Lens, Derwent Innovation Index e Orbit Intelligence. Por favor, tem a palavra. Nós manteremos 1 minuto de silêncio, como foi proposto antes de cada apresentação, em respeito e também assim como um momento em que a gente coloca nossas melhores energias aí para todos que estão nesse momento encarando a pandemia do Covid-19. Então, começaremos em 1 minuto. Bem, agradeço muito o convite de participar desse momento. Esse 10º Prospect tem sido, assim, de uma qualidade que é impressionante. E, nesse momento, nós vamos falar de um artigo que foi publicado agora em março na revista Cadernos de Prospecção. O artigo foi elaborado principalmente, assim, a ideia, a proposta, e grande parte dele foi realmente encabeçado pelo professor Edilson Araújo Pires, que é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que infelizmente hoje não tinha possibilidade de participar do evento, então nós, como coautores, viemos trazer essas informações. Então, participaram também da elaboração do artigo eu, Núbia Moura Ribeiro, e a professora Cristina Quintela. Bem, o artigo é intitulado Sistemas de Busca de Patentes. Ele faz uma análise comparativa entre o SpaceNet, PatentScope, o Google Patents, o Lens, o Derwent Innovation Index e o Orbit Intelligence. Como nós já estamos no 5º dia, né, de trabalhos aqui relacionados, na verdade, 4º dia de trabalhos relacionados ao Prospect, então falar sobre patentes, assim, é quase redundante. Nós tivemos, durante o dia dedicado à prospecção tecnológica, algumas reflexões, e mesmo que a gente reconheça que patentes não é, assim, o indicador perfeito ou o mais completo para nós avaliarmos o desenvolvimento tecnológico de nações, de instituições, mas ele é o mais disponível e, nesse momento, de fato, do ponto de vista de uma análise quantitativa, ele é o que se mostra realmente mais acessível, né? Então, a análise dos documentos de patentes, além de fornecer essas informações como indicador de desenvolvimento tecnológico, nós temos nesses documentos uma infinidade de informações que ainda é pouco explorado. Nós ainda não estamos habituados a fazer prospecção ou fazer busca em dados tecnológicos da mesma forma que nós somos, assim, ensinados e habituados a fazer buscas de dados bibliográficos. Isso é necessário que nós possamos ir mudando essa cultura, principalmente na academia, que é o locus de formação, né, do nosso pessoal qualificado em nível superior. Então, o enfoque do artigo é voltado para sistemas de busca de patentes, que nos dão aí condições de
identificarmos o conhecimento o estado da técnica em vários domínios tecnológicos, a patenteabilidade, né, de uma nova invenção através de buscas de anterioridade, identificar profissionais capacitados, empresas que dominam aquele segmento tecnológico, e nós podemos categorizar os sistemas que nos permitem buscar essas informações em documentos de patente em sistemas que são vinculados aos escritórios nacionais de propriedade industrial, como nós temos o INPI aqui no Brasil, o INPI de Portugal, o USPTO nos Estados Unidos, o escritório chinês, etc. Então, podemos classificar um grupo, né, de sistemas de busca vinculado a esses escritórios. Nós temos os sistemas de busca de abrangência internacional, como o SpaceNet, que está vinculado ao escritório europeu de patentes, que engloba aí os países vinculados à União Europeia, o PatentScope, que é um sistema de busca disponibilizado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Nós temos sistemas que não estão diretamente ligados ao escritório nacional ou regional de patentes e que permitem buscas gratuitas, como o LENS, o Google Patents, e alguns que têm módulos gratuitos, como o Patent Inspiration, e temos os provedores privados, né, que no Profinit, por exemplo, nós temos o Orbit, que é um sistema da Kestel, e que nós temos a graça de podermos fazer pesquisas usando o Orbit. Nós temos outros provedores privados que nós temos acesso, que poderíamos estar também estimulando muito mais o uso dele, porque não é vinculado ao Profinit, que é o da Derwent, que está disponível na plataforma da CAPES, do Periódicos da CAPES, dentro do pacote do Web of Science, e assim podemos, de modo geral, categorizar os sistemas de busca nessas 4 grandes categorias. Os sistemas vinculados aos escritórios nacionais, em geral, só disponibilizam a busca nos documentos de patentes que foram depositados naquele país. Uma exceção aqui que se destaca o escritório alemão, que reúne e possibilita a busca em mais de 100 autoridades de patentes, mas o INPI nós vamos fazer busca nos documentos que foram depositados aqui no Brasil, no Japão, nos documentos que foram depositados no sistema japonês, no escritório japonês de patentes, e assim por diante, né? Nós já falamos dos exemplos mais comuns desses sistemas de abrangência internacional, que são o SpaceNet e o PatentScope, e das demais classificações dos sistemas gratuitos e dos privados, né? Então, a pesquisa apresentada no artigo compara as características gerais dos sistemas de buscas associados a diversas características e também faz um paralelo entre esses sistemas de buscas, elencando um código completo da Classificação Internacional de Patentes para cada seção da Classificação Internacional e buscando em todos os sistemas de busca selecionados para verificar qual a capacidade numérica de recuperação, tanto de famílias de patentes, quanto de documentos individuais, né? Então, foram pesquisados o PatentScope, o SpaceNet, o Google Patents, o LENS, o Derwent Innovation Index e o Orbit. Foram pesquisadas assim, as características dos sistemas quanto ao tipo de acesso gratuito ou privado, né? Número de autoridades nacionais ou regionais que eram cobertas por cada um desses sistemas, qual o início do período de cobertura, né? Desde quando eles recuperam documentos de patentes, né?
Desde quando não? Qual a data dos primeiros documentos de patentes que são recuperados pelo sistema, tamanho da base, etc., que a gente tem uma tabela resumo sobre essas características analisadas para esses 6 sistemas de buscas. Para que a gente deixasse essa apresentação disponível com todos os dados de cada sistema de busca, então eu preparei alguns slides que tem um resumo aqui sobre esses sistemas, mas que eu não vou apresentar para a gente ter um tempo assim mais focado na comparação mesmo entre eles. Então, aqui tem o quadro comparativo, que é, assim, digamos, o ponto principal, né, que eu acho que o trabalho traz de contribuição para os leitores. Então, nós tivemos dos 6 sistemas de base pesquisados, nós temos 4 gratuitos, né, o PatentScope, SpaceNet, o Google Patents e o LENS. O DELWENT Innovation Index, ele faz parte, né, do sistema mais amplo, que é da Web of Science, e que é um sistema pago, mas toda a comunidade acadêmica, pública, pelo menos, né, eles, ou dos sistemas de ensino de pós-graduação, eles vão ter acesso através do portal da CAPES. E o Orbit, que é um sistema relativamente caro para individualmente nós assinarmos, mas que a gente tem tido acesso através do Profinit. Em termos de cobertura, dos sistemas gratuitos, destaca o SpaceNet, que tem uma cobertura de mais de 100 autoridades de patente, 105, o Orbit um pouco maior, né? Ele tem cobertura de 107 autoridades de patente. Em relação ao tamanho da base, o LENS, ele agrupa também os documentos em famílias de patentes, então a gente tem 58 milhões de famílias de patentes e 106 milhões de publicações individuais. Em termos de publicação individual, o SpaceNet é um pouco maior do que o LENS, né? Uma diferença aí de 1 milhão de publicações individuais, mas o LENS agrupa por famílias, o que é uma grande vantagem para a gente não ter que fazer essa triagem manualmente dos documentos que compõem as mesmas famílias. Mas o Orbit tem uma quantidade ainda... Assim, ele tem uma quantidade um pouco maior, tanto em termos de família e em termos de documentos individuais, é equivalente ao SpaceNet. Início da cobertura, né? Então, tem documentos que remontam a 1782, tanto no PatentScope, quanto no SpaceNet, quanto no Orbit. Os campos de busca, o Orbit tem mais de 100 campos de busca, o PatentScope ele tem 58 campos de busca, mas, por exemplo, em relação à diversificação das classificações de patentes, o PatentScope só trabalha com a classificação internacional. O Google Patents, o LENS, mesmo o SpaceNet, que trabalha com a classificação cooperativa, já tem mais flexibilidade em termos de bases gratuitas. O Orbit tem aí classificação cooperativa, internacional, europeia, japonesa, americana, é bem mais completo, né? Em termos de exportação de dados, o PatentScope permite que a gente exporte os primeiros 10 mil documentos, né? Lembrar que ele não agrupa em família de patentes. O Orbit permite a gente exportar 20 mil famílias por vez. Mas a gente está fazendo esse paralelo entre os gratuitos e as bases privadas, porque nem todos vão poder ter acesso às bases privadas, né? Em termos de formato de exportação, o LENS
permite o CSV, que é lido depois, os arquivos em CSV são facilmente importados para o Excel. O Orbit tem uma diversidade de formatos de exportação, né? Mas entre as bases gratuitas, o que tem mais flexibilidade é o Lens, embora o PatentScope e o SpaceNet possa exportar diretamente para o Excel. Em termos de idiomas de uso, o PatentScope tem aí uma diversidade enorme, né? Essa possibilidade de buscas com extensões multilinguísticas, no PatentScope é imbatível, mas a gente tem aí o Lens com inglês, francês, russo, chinês, no Orbit a gente tem inglês, francês, alemão, espanhol, mas em termos de bases gratuitas, com flexibilidade de idioma de busca, o PatentScope é o melhor. Em termos da tradução dos documentos, se a gente consegue não só os documentos na língua original, mas em inglês, os que traduzem são o Orbit, né? A gente tem os documentos traduzidos para o inglês, e no Google Patents também, ambos por tradução por máquina. O Derwent, ele tem um resumo traduzido para o inglês, mas o Lens, a gente vai acessar o documento na língua original, por exemplo. Em termos de literatura não patentária, os dois sistemas que fazem buscas na literatura não patentária, que dá essa opção diretamente, são o Lens e o Google Patents, né? O Orbit, o Derwent, eles fazem as pesquisas apenas nas citações que são referenciadas nas patentes. O SpaceNet também nas citações. Em termos de ferramenta de análise rápida, eu faço aqui uma correção com um artigo que saiu já no caderno, foi publicado no caderno de prospecção, porque já foi encaminhado, né, para publicação, sem estar com essa atualização que o SpaceNet hoje já permite aquela buscazinha mais rápida ali, em que a gente tem uma síntese dos dados, né, para diversos campos de busca, e também pelo menos um gráfico de barras. Então, todos os sistemas hoje já fazem essa busca rápida. E para uma busca aprofundada dos dados, só o Orbit que tem essa possibilidade, né? Aqui a gente faz aí, destaca as vantagens de cada sistema especificamente, mas nós fomos comentando no momento da apresentação ali da tabela resumo, né? E nós fizemos também, paralelamente, essa comparação das características dos 6 sistemas de busca pesquisados, para nós verificarmos qual é a capacidade de recuperação de documentos em todos esses sistemas. Foram escolhidos para cada seção da Classificação Internacional de Patentes um código que representa, né, uma área tecnológica, um código completo, seção, classe, subclasse, grupo, subgrupo, e esse código, esses 8 códigos de cada seção, né, foi escolhido foram pesquisados no mesmo dia, que foi em fevereiro de 2018, em todas as 6 bases, para ver o número de documentos recuperados em cada base. No Derwent, aqui tem um errinho. Foi no Derwent e no Lens, Derwent, Lens e Orbit, que permite que a gente tenha os documentos agrupados por família. Nesses 3 sistemas, então, todos os códigos foram pesquisados e que a gente tem o número de famílias recuperadas para cada um dos códigos. E nós vimos que, em todos os casos, né, exceto aqui no F01B101, que a gente tem um pequeno número de apenas uma família a mais, e no G01B,
que nós temos aí 3 famílias a mais recuperadas no Lens do que no Orbit. Mas, de modo geral, o Orbit ele se equivale ao Lens ou supera um pouco em número de famílias recuperadas. E o Derwent, em todos eles, foi significativamente menor o número de famílias que ele indicou. No caso de documentos individuais, que esse gráfico representa aqui para os 6 sistemas pesquisados, nós vemos em amarelo o Orbit, em cinza o Lens, e no azul, um pouco mais claro, nós temos o Google Patents, que se destaca aí na tecnologia de código E01B. Mas, de modo geral, a gente tem também o destaque aí para os sistemas com a capacidade de recuperar maior número de documentos individuais. Nós temos, em primeiro lugar, aí, o Lens, em segundo lugar, o Orbit, e em terceiro lugar, o SpaceNet. Então, nós vemos que dois sistemas de busca gratuitos, né, o Lens e o SpaceNet, eles conseguem fazer frente em termos numéricos aí aos documentos recuperados. O que a gente pode destacar nas considerações finais é que essa distância entre os sistemas de busca de patentes gratuitos e pagos tem diminuído, né? A gente tem aí o Lens tendo aprimoramentos bastante significativos, o SpaceNet, como a gente falou, também teve uma melhoria bastante grande nessa última reformulação do seu sistema de busca de patentes. A gente tem o Patent Scope aí com essa expansão multilingüe que permite busca em 12 idiomas, que também é algo bastante significativo, né? E nós temos o Orbit e o Google Patents com essa pesquisa na língua inglesa, e a gente ter também os textos traduzidos é um recurso muito importante nas buscas, né? E em praticamente todos os campos, o Orbit se mostrou como uma ferramenta muito poderosa, mas é paga, mas a gente tem aí o Lens, o SpaceNet como ferramentas gratuitas que nós deveríamos estar habituados a uma pesquisa mais frequentemente. O que eu gostaria de destacar, assim, que não está dentro das reflexões trazidas no próprio artigo, é o fato de que, como nós temos muitas ferramentas gratuitas com características complementares, eu acredito que nós, em termos de estratégia de busca, nós podemos lançar mão dessas peculiaridades de cada sistema e fazer complementações em nossas buscas, mas cada vez mais eu vejo a necessidade, né, de complementar não só com os dados tecnológicos das patentes, mas que a gente se habitue também aí nos sites das empresas, buscar informações complementares aos dados encontrados em documentos de patente. Bem, gente, obrigada pelo convite, e eu aguardarei as perguntas no final da sessão. Obrigada, Núbia, pela interessantíssima apresentação. Também já aprendi hoje. Isso é bom, estarmos sempre a aprender. Por acaso nunca usei o Lens, mas agora vou já experimentá-lo, porque de facto não sabia que era tão interessante e tão flexível. O Lens, ele é mantido por uma ONG australiana, mas ele tem se mostrado uma ferramenta muito interessante. Sim, senhora. E pronto, não imaginei que fosse gratuito sequer, mas ainda bem que é, para todos nós. Uhum.
Deixamos então as perguntas para o fim, mas vão pensando nelas e se quiserem podem algumas ir já escrevendo, que nós vamos apontando. Vou então dar a palavra ao próximo palestrante, Mauro Martens, que nos vai fazer uma apresentação com o título Technology Roadmapping, a Systematic Review of the Literature Focusing on Models. Tem a palavra. Peço desculpas, Mauro, sem som. acho que o seu microfone está fechado. Agora voltou? Voltou. E vamos fazer o nosso minutinho especial? Pode falar, Mauro. Explica o que é esse minuto. Sim. E toca em frente. Ok, muito obrigado. Desculpe pelo microfone. Gostaria de convidar a todos para que façamos em conjunto um minuto de silêncio, dando aí um pouco da nossa atenção a todos aqueles que estão sofrendo com a pandemia do Covid-19. Bom, muito bem, obrigado a todos. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da professora Cristina, a todos os demais que estão participando e organizando esse magnífico evento. Também queria agradecer, além do convite, ao colega Douglas Pedro de Alcântara, que junto comigo, enquanto estudante de mestrado, desenvolvemos aqui em conjunto esse artigo que vamos aí apresentar para vocês. Mas, enfim, gostaríamos de ficar aqui o dia inteiro falando para vocês, mas nós temos um tempo restrito, então vamos aproveitá-lo bem. Bom, vou aqui maximizar a apresentação. Acho que foi para vocês. Bom, então, esse artigo, né, que nós publicamos na Technological Forecasting and Social Change, em 2019, né, ele tem como título Technology Roadmapping, TRM, a Systematic Review of the Literature Focusing on Models. Essa revista Technological Forecasting and Social Change, ela é uma revista com bom fator de impacto, como vocês percebem na apresentação, e ela também, na base Scopus, ela está qualificada no percentil 96%. Isso representa, no Brasil, então, o nosso Qualis CAPES equivalente a 1. Tá? Esse artigo, nós temos já 14 citações, né? Então, esperamos que ele, de fato, seja útil para o avanço tanto da pesquisa como de pesquisas mais aplicadas. Rapidamente, como nós escolhemos esse tema, né? Então, rapidamente, em 2016,
quando o Douglas ele iniciou os trabalhos como aluno de mestrado, e eu, no caso, como orientador, ele me trouxe a questão de alguns problemas voltados à gestão de portfólio de tecnologias, porque o Douglas ele atua com empresas com empresas, né, no setor metal mecânico. Encaminhando o Douglas para algumas pesquisas iniciais, né, na época, na base Scopus e Web of Science, ele acabou encontrando nessa temática o professor Robert Fall, da University of Cambridge, né, que atua lá no Research Center on Road Mapping, que já de longa data, né, o professor Fall, ele diria assim, puxa a questão de estudos em road mapping com seu modelo, né, que aqui vocês podem verificar e que depois vocês, à frente, nós vamos talvez falar um pouquinho a mais, tá? Mas, trazendo, Douglas, no caso, encontrando esse autor, ele começou, e nós avaliamos em conjunto, pesquisar um pouco mais nessa linha. E aí, então, nós encontramos uma série de gaps, né, lacunas de pesquisa, deixadas pelo professor Fall, né, e a sua equipe, no sentido de que, pois bem, estava lá lançado um modelo de roadmapping, mas era necessário mais aplicações em setores específicos. Quando nós encontramos essas lacunas, além do Fall, outros autores também, nós direcionamos o trabalho para TRM. Né? Então, essa foi a história inicial, em poucas palavras, para que a gente fosse, a partir de um problema industrial, né, no setor de projetos, em busca de uma pesquisa científica, né, no caso do Douglas, um aluno de mestrado. Bom, então, só para relembrar, talvez alguns já tiveram contato com esse nosso artigo. O objetivo desse artigo é de entender as conexões entre TRM, Technological Roadmapping, e estratégia, e também apresentar um conjunto de modelos associados a essa temática. Como metodologia de pesquisa, nós utilizamos a revisão sistemática da literatura, usando a base Web of Science, né, como base principal, onde nós, na época, encontramos uma literatura mais focada, em números também, e essa revisão sistemática da literatura foi baseada em análise bibliométrica e análise de redes, utilizando o software VozViewer, né, um software dado aí por Van Herk e Waltman, que é de fácil uso, free, podemos aí acessar gratuitamente, e nos dá, em muitos dos casos, boas respostas para avançar em análise. Bom, aqui o quadro explicativo de como nós chegamos a esses artigos, ao conjunto de artigos principais do artigo, né? Nós trabalhamos com uma série de palavras-chave, né, no sentido de encontrarmos, né, os artigos que nos eram aí interessantes. Nesse sentido, nós encontramos inicialmente na base Web of Science 273 artigos, e com o refinamento, nós tivemos aí 102 artigos, e com base na técnica de Snowball, nós, na análise de referência dos artigos, dos 102 artigos, encontramos, na época, mais 22 artigos, totalizando 124 artigos como base de artigos para análise de modelos. E aí nós iniciamos aí as análises de redes e depois análise de conteúdo. Bom, antes de passar a palavra ao colega Douglas,
que vai fazer a apresentação da parte central do artigo, eu só trago para vocês, para aqueles talvez que não são tão familiarizados com essa temática, trago para vocês aqui um breve conceito de tecnologia, né, que nós utilizamos no nosso artigo, dado pelo STIG 2013, que tecnologia está relacionada aos esforços dedicados à criação de novos conhecimentos para o desenvolvimento de uma determinada tecnologia para um campo particular de aplicação. Bom, e roadmap é uma técnica, né, de apoio à gestão e planejamento de tecnologias, especialmente para explorar e comunicar as ligações dinâmicas entre os recursos tecnológicos, os objetivos organizacionais e o ambiente em mudança, também dado por Fall et al. E quando nós temos, então, de fato, o Technology Roadmap, né, que, na verdade, é um roteiro, né, nós temos, ou o Roadmap, ou o Technology Roadmap, nos dá a capacidade de mostrar a inter-relação entre mercado, produto e tecnologias. Bom, na sequência, eu gostaria que o meu colega Douglas apresentasse um pouco do core aí, dos resultados desse artigo. Ok. Douglas. Obrigado, Mauro, obrigado a todos. Mostrando um pouco aí do resultado desse artigo. Esse artigo ele é um direcionador de pesquisas futuras também, muito importante. Um dos pontos importantes que nós fizemos com o levantamento dos artigos principais da área, nós fizemos várias análises. Uma delas foi a frequência de citação de uma palavra. Isso ajuda bastante para que a gente possa direcionar pesquisas que vão acontecendo durante a pesquisa principal e para entender se as palavras elas têm tido alternância conforme o tempo, conforme o momento em que cada um dos artigos foram lançados. Então, se puder passar, por favor, Mauro, o próximo artigo. Isso tudo é uma sequência de informações que nós tiramos da base de artigos que colhemos, e várias delas são informações muito relevantes, como, por exemplo, a rede de citação de artigos. Um autor cita outro autor, que assim por diante vai citando. E com isso você consegue formar clusters com aqueles autores mais alinhados com parte do tema que você está pesquisando. E isso ajuda muito a fazer várias conclusões sobre as tecnologias que estão sendo empregadas em várias das partes que estão sendo pesquisadas naquele momento. A gente pode ver, por exemplo, que o professor Fall, lá de Cambridge, ele tem um cluster que muitas pessoas referenciam a ele. Vocês podem ver pelo tamanho daquela esfera que está sendo mostrada na figura, a importância dele frente aos outros artigos. Os artigos dele, nesse caso, o artigo de 2004, frente aos outros artigos. Por favor, Mauro. Um outro elemento que ajuda a gente a pesquisar bastante com mais detalhes são os clusters de cocitação. Quais são os autores que trabalharam juntos com aqueles autores principais? Quantos artigos eles publicaram juntos em determinados temas? Com esse tipo de levantamento, o software VolsViewer é capaz de dar informações que nos permitem separar os clusters, e com isso você direciona muito bem a sua pesquisa futura. Nesse caso, nós temos 3 clusters, todos relacionados a roadmap de tecnologia. Um deles é a parte roadmap, ou seja, a teoria em si sobre esse assunto. O outro cluster tem a ver com a implementação, ou seja, como implementar os roadmaps em várias aplicações governamentais, ou em empresas, ou qualquer tipo de implementação. E o outro tem a ver com a inovação, como alinhar a inovação com os roadmaps. Então, facilmente você consegue separar os clusters que vão ser importantes na sua pesquisa. Pode passar, Mauro, por favor. Mais um momento que a gente consegue, através dos resultados da pesquisa, reconhecer os artigos e os autores mais citados. Nesse caso, novamente, o professor Fall, lá de Cambridge, aparece com as maiores links ou ligações entre autores e também com os artigos mais citados. Isso também é uma relevância muito importante. Por favor, Mauro. Daqueles 122 artigos levantados,
muitos deles foram analisados, todos eles foram lidos em detalhes e analisados no escopo do texto, e aqueles que as aplicações não foram relevantes para a nossa pesquisa, eles foram também analisados para que a gente pudesse deixar para a posteridade ou para os outros pesquisadores, pelo menos um resumo daquilo que é importante em cada um dos artigos. Como nós estamos dizendo aqui, nós fizemos uma filtragem de mais de 400 artigos para 100 e poucos artigos. Então, essa filtragem já ajudou a dar informações para outros pesquisadores que tiverem pesquisa em áreas correlatas. Por favor, Mauro. Com esse levantamento, foi possível que a gente criasse o nosso modelo de roadmap de tecnologias. Esse é o ponto principal. Esse artigo que foi publicado, ele tem um foco principal, que é levantar informações para as pesquisas posteriores do nosso grupo. Então, o nosso grupo tem pesquisado em tecnologias e roadmap de tecnologias. Então, o artigo principal, esse que nós estamos apresentando, ele nos ajudou a fazer com que essa figura que nós estamos vendo aí é o nosso formato de TRM. É um formato aplicado que pode ser usado para várias empresas de bens de capital, como é a aplicação específica aí. Por favor, Mauro. Isso aí, só para a gente ter uma ideia, é uma visão geral do que é um TRM não preenchido, né? Passa mais uma, por favor. Esse TRM não preenchido, do lado direito, vocês estão vendo o resultado de várias workshops que foram feitos com base naquilo que nós aprendemos na prospecção de tecnologia. Por favor, mais um, Mauro. Lá no fundo, vocês estão vendo o resultado final de tecnologias. Cada um daqueles quadrados é uma tecnologia nova a ser desenvolvida para um determinado grupo. Aqui, um pouco mais à direita, mostrando um pouco mais de detalhe, um produto específico. Ou seja, o momento da pesquisa nas bases de dados, ele foi muito rico porque ele deu informações para que a gente fizesse o nosso processo de fazer tecnologia, de roadmap de tecnologia em bens de capital. Esse é o resultado final de uma pesquisa muito longa aí. Mais um, por favor. Esse já é o Mauro, acho que toca a partir daqui, para fazer um apanhado do que nós falamos aqui. Muito bem. Obrigado, Douglas. Vejamos aqui, e foi nossa intenção, de não somente mostrar o artigo que nós publicamos, mas também mostrar que ele, para o nosso grupo, ele é matéria-prima. Então, nós estamos avançando, né, em novas aplicações, tanto é que essa aplicação que o Douglas mostrou para vocês aqui, está sendo, né, na prática, aplicado no setor metal mecânico, e ele vem aplicando agora, testando no setor plástico, dentro da empresa onde ele atua. Mas isso dá para a gente uma grande, falando em prospecção, né, tecnológica, faz com que a equipe que está desenvolvendo isso na organização, ela consiga linkar isso com a estratégia organizacional, no sentido de trazer, entre outras coisas, né, sistemas, subsistemas, além de questões de disrupção, né, que o modelo traz, a questão de planejamento, né, e ligação de produtos no time atual, curto prazo, médio e longo prazo. Então, isso, por exemplo, quando nós olharmos a questão de... Tivemos algum problema com o YouTube, talvez? Na apresentação? Vejo que no YouTube não está aparecendo a apresentação. Agora está certo. Outra vez. Ok, obrigado. Então, essa questão de análise atual para curto, médio e longo prazo faz com que a utilização de TRM leva a organização, ou as organizações que aplicam, né? No caso, nós estamos falando aqui da aplicação prática no setor metal mecânico e plástico, faz com que essa organização ela olhe para o ambiente externo no sentido de o que
o ambiente externo está, ou que ambiente que a empresa está inserido, o que está mudando. Nesse sentido, eu trago para vocês o que já foi colocado desde terça-feira, que eu venho assistindo algumas sessões aqui do nosso congresso, a questão de desafios, não somente o desafio que foi posto para nós em função da Covid, mas o que já vinha sendo trazido, especialmente pela Alemanha, de 2010, 12 para cá. Então, utilizando aqui como referência a Kipper et al., né, uma colega e seu grupo de pesquisadores lá do Rio Grande do Sul, né, onde num artigo também em alto impacto, né, ela nos traz, nos traz a questão de desafios. Dentre esses desafios, nós temos a questão de tecnologia, a questão da transformação digital, da indústria 4.0, que veio, de fato, para auxiliar aos negócios, em termos de soluções, não talvez como fim, mas como meio, e também trazendo novas perspectivas de produtos, principalmente na questão falando em equipamentos, né, em termos de manutenção preditiva, né, que é a possibilidade grande em termos de conectividade de equipamentos por sensorização. Mas também a questão de gerenciamento, a questão de colaboração e a questão de implementação, que é trazido por um dos clusters que nós identificamos também na nossa pesquisa. Então, tem um link muito grande aí nessa questão. Bom, aqui só para relacionar rapidamente, que além do artigo da Kipper et al., nós temos direcionamentos mundiais, como já relatados também por colegas em outras sessões, mas tudo leva as organizações a médio e longo prazo olhar mais essa questão de tecnologias, de digitalização, de conectividade, de sustentabilidade, de autonomia, desenvolvimento de tecnologias, em muitos casos, autônomas. Bom, o desafio está aqui postado, né? Trago aqui um autor, podia trazer outro, mas a realidade que está posta, especialmente para a indústria, né, falando de transformação digital, é a questão da conectividade, coleta de dados fidedignos, tratamento, a questão do Big Data, enfim, a internet das coisas, máquinas inteligentes. E isso faz com que novas questões sejam inseridas nos planejamentos de TRM. Bom, para a questão de como artigos como o nosso podem ser aceitos em journals de alto impacto, e você sabe da dificuldade de um paper, né, de uma pesquisa, uma revisão sistemática de literatura, emplacar em alto impacto, mas aí eu trago para vocês uma questão interessante. São 5 pontos, poderíamos citar mais. Mas, alinhamento ao journal escolhido. Nesse caso, nós fomos primeiro no conteúdo para escolher... Mauro, peço desculpa, mas terá que concluir o mais breve possível. Isso, concluo. Bom, então, a escolha do journal, o alinhamento dos objetivos, a base teórica atual, rigor metodológico, e que realmente traga contribuições teóricas e práticas. Agora, para finalizar, eu uso aqui os 4 Ps para atingir a publicação de um artigo em alto impacto trazido por uma professora da Midlands University, a professora Annie Will Harzin, que ela diz o seguinte, ela traz no termo em inglês, perform, practice, participate, persist. Escreva e submeta o melhor artigo que você ou a equipe conseguir, ou seja, uma boa pesquisa. Pratique muito, receba os feedbacks como presente dos revisores e trabalhe forte, hard work. Participe de redes de pesquisa, crie network com pesquisadores. E uma coisa muito importante, nem sempre o artigo emplaca na primeira rodada. Então, tenha persistência, envie, receba feedback, melhore, resubmeta, ou para o mesmo journal, ou para o outro. É o nosso caso. Nós emplacamos na segunda tentativa, e agora vamos aí, com certeza, submeter as nossas pesquisas de campo. Bom,
Queria agradecer a atenção de vocês. Ficamos aí à disposição para algumas perguntas ao final, agora ou no final. Muito obrigado. Muito obrigada, Mauro. Muito interessante este software Voice Viewer, que eu também nunca utilizei, mais uma coisa nova que achei hoje. E vou passar então a apresentar a próxima sessão, que será feita pela palestrante Ludmila Alvim, desculpem, e cujo título é The Digital Pharmacies Era: How 3D Printing Technology Using the Position Model Can Become a Reality. Ludmila, tem a palavra. Olá, boa tarde, muito obrigada. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, como em todas as outras apresentações, pelas vítimas da pandemia. Muito obrigada. Então, o meu nome é Ludmila Pinho e eu vou apresentar, eu sou da Universidade de Brasília e do Laboratório de Tecnologia de Medicamentos, Alimentos e Cosméticos. Eu trabalho, então, com tecnologia farmacêutica e esse trabalho, ele foi a conclusão do mestrado da minha colega, a Maísa Araújo, mas como ela não está mais no laboratório, ela não pôde apresentar, e é por isso eu vim representando o nosso grupo de pesquisa, que hoje trabalha com a tecnologia de impressão 3D na área de farmácia. Esse trabalho ele foi publicado na revista Pharmaceutics, que é uma revista de alto impacto. O fator de impacto dela é 4.7 e ela é classificada como QualiSCAPS A1, então tá no mais alto percentil para a área de farmácia. A impressão 3D, ela surgiu em 1981, e com a estereolitografia, que é um tipo de impressão que usa fotopolímero e a cintilização a laser. E apesar dessa tecnologia ela não ser uma tecnologia tão recente, ela só foi incorporada no campo farmacêutico em 2015, pela aprovação do primeiro medicamento por impressão 3D, e a popularização dessa tecnologia aconteceu muito depois da queda da patente da tecnologia de modelagem por fusão e deposição, que é a que a gente usa no laboratório. Então, um dos primeiros diferenciais do nosso trabalho foi trazer essa tecnologia, que ela foi muito recentemente incorporada, e discutir um pouco sobre aquilo que são as aplicações práticas dessa tecnologia no campo farmacêutico. Então, é uma tecnologia que já é muito utilizada, mesmo no meio médico, para dispositivos médicos ou para impressão de células, mas no campo de farmácia, especificamente na produção de medicamentos, ela foi incorporada recentemente. E ainda assim foi incorporada com um medicamento que é de produção de larga escala. E o nosso trabalho focou em uma aplicabilidade um pouco diferente. Então, esse é um das figuras do nosso trabalho. E ele mostra que a tecnologia de impressão 3D por modelagem de deposição e fusão, ela fecha o ciclo da farmácia digital, da
da nova era da medicina. Então, hoje, durante a pandemia, nós podemos ver isso de forma ainda mais contundente. Então, as consultas médicas virtuais, o médico é capaz de fazer um diagnóstico remoto e a prescrição se torna eletrônica e, além disso, a farmácia agora é capaz de produzir digitalmente um medicamento personalizado. Então, a principal vantagem da tecnologia 3D no campo farmacêutico é a possibilidade de uma farmácia de manipulação que não é mais tão como as antigas, não é mais tão manual, mas uma farmácia que permite a incorporação de uma tecnologia de liberação prolongada, de liberação modificada, mesmo em uma farmácia de manipulação, em um estabelecimento que geralmente não abrange uma tecnologia tão grande quanto uma indústria farmacêutica. E aí, esse também é um dos grandes diferenciais desse trabalho, que é uma revisão de literatura. Ele mostra, então, algo que pode ser explorado e que vai ao encontro da necessidade da população. Então, para que a nossa ciência faça sentido, ela deve atender às expectativas da população. E a tecnologia de impressão 3D, ela permite essa incorporação. Além disso, existem diversos tipos de impressão 3D, e o nosso trabalho, ele focou na modelagem por fusão e deposição. Por quê? A modelagem por fusão e deposição, ela é uma tecnologia que utiliza um fio que é produzido pela técnica de Hot Melt Extrusion, ou, em português, termoextrusão. Essa tecnologia, ela já foi incorporada no campo farmacêutico. Então, isso permite que essa é uma tecnologia que já é conhecida das indústrias farmacêuticas, já é muito estudada no ramo de farmácia, possa ser mais acessível ao público. Então, a tecnologia de modelagem por deposição e fusão é uma tecnologia de impressão 3D que permite que a gente tenha fios produzidos pela indústria que serão comprados por farmácias de manipulação e que só precisarão ter a impressora. Além disso, a gente estudou também as aplicabilidades, o que está sendo feito em todas as pesquisas do mundo como dispositivos, né? Um dos grandes diferenciais da tecnologia de impressão 3D no ramo farmacêutico é porque eu posso incorporar diferentes formatos para um medicamento. Então, recentemente, a gente depositou uma patente do nosso grupo sobre um brinco. Então, a gente vai produzir como se fosse uma tarraxa de brinco para tratar infecções ou mesmo inflamações na orelha, ou então em piercings, né? E aí seria como se fosse um piercing ou um brinco medicamentoso. A gente permite que, essa tecnologia permite que a gente use dispositivos diferentes como medicamentos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em lentes de contato que contém um medicamento para infecções na orelha, ou uma unha postiça para infecções fúngicas, ou mesmo um chapéu ou algo que a gente possa colocar na cabeça, para um boné para o tratamento de calvície. Então, esse artigo, ele tentou abrir, a gente pode ver que a maioria dos estudos fala muito sobre o uso dessa tecnologia com o uso de comprimidos, o que é, sim, já algo muito bom e que traz grande inovação, grandes novidades, e eu vou explicar um pouco mais por quê, mas o uso de novos dispositivos ainda é um campo a ser explorado. Por que mesmo na ideia, assim, de trabalhar comprimidos, a gente já tem uma grande vantagem dessa tecnologia. Isso já foi um diferencial do nosso trabalho em explorar essas possibilidades. A gente apresentou alguns dos artigos que mostram, né, não só, por exemplo,
nessa figura C, a gente tem que uma cápsula com 2 diferentes compartimentos que permite que você coloque 2 medicamentos que são incompatíveis. A gente pode ter aqui na letra E ou mesmo na letra J, a gente tem 2 medicamentos diferentes sendo colocados em um mesmo comprimido. Então, pense numa população que utiliza polifarmácia como idosos, isso faz um grande diferencial, porque eu permito que eu tenha diferentes camadas com diferentes liberações e que melhoram a adesão do paciente, porque em vez de tomar vários comprimidos, ele vai poder tomar só um, ingerir só um medicamento, e além disso, a gente permite uma facilidade. Eu vou ter uma polifarmácia que é personalizada para aquele paciente. Além disso, eu posso alterar os formatos, então eu posso fazer formatos, por exemplo, de bichinhos para criança, ou mesmo formatos de coração para uma pessoa que tem um problema cardíaco, e ela consegue associar aquele medicamento com o formato que está sendo usada, né? Além disso, eu consigo modular a liberação. Então, por exemplo, para medicamentos em que eu preciso de pulso de liberação, como a varfarina, eu consigo colocar diferentes liberações em diferentes camadas, e aí eu permito que aquele paciente tome um comprimido e eu mantenha a dose adequada do medicamento durante todo o dia. Outro grande diferencial do nosso artigo foi trazer um pouco de como seria a aplicação disso para aquilo que a gente já tem hoje no mercado. Então, hoje a gente já tem a impressora 3D, que é muito popularizada, muitas pessoas têm até em casa, mas a gente precisaria de algumas adaptações para que a gente pudesse utilizar isso no ramo farmacêutico. E aí o nosso grupo não só trouxe essas aplicações, por exemplo, as caixas que podem ser usadas para fechar hermeticamente o carretel, ou mesmo as caixas da impressora, que devem ser seladas para que a gente garanta a qualidade do medicamento, como mostrou que algumas coisas que já existem e que permitem que a gente use no campo farmacêutico. Então, já existe, por exemplo, uma maneira de juntar diversos fios, no nosso caso, de medicamentos diferentes, mas geralmente isso é usado no campo da engenharia para fazer coisas de diferentes cores. Então, isso poderia ser incorporado ao campo farmacêutico. E aí, eu acho que essa exploração de coisas que são de outros campos para o campo farmacêutico foi um grande diferencial para a aceitação do nosso artigo. Além disso, a gente demonstrou como seria a farmácia do futuro. Então, para que isso aconteça, é necessária uma cooperação entre a indústria farmacêutica e as farmácias de manipulação. Então, a indústria farmacêutica produziria esse fio, que é um processo que não é muito complicado, é um processo que já foi incorporado no campo farmacêutico. A termoextrusão, ela era antigamente da indústria plástica, também na indústria de alimentos, mas ela já é usada no campo farmacêutico. E as indústrias produziriam esse fio e levariam o fio, né, seria a matéria-prima, para as farmácias de manipulação. As farmácias de manipulação precisariam, então, após a prescrição do paciente, ter um sistema informatizado que permitisse com que eles entendessem os parâmetros que são utilizados na impressão para adequar a liberação do medicamento e produzir um medicamento que fosse adequado ao paciente. A gente também trouxe um pouco de como seria essa farmácia, então, é uma aplicabilidade que pode ajudar mesmo na implementação dessa farmácia do futuro. A gente trouxe um pouco de como seria a preparação da estrutura da farmácia, então a gente trouxe aqui como seria a preparação de sólidos, que ficaria isolada, então a gente não tem o contato de um operador com o medicamento o tempo todo, que diminui o risco até mesmo pro manipulador, e a gente tem que o paciente tem grandes vantagens. Então, um grande outro diferencial do nosso artigo foi esse, né? De trazer aplicações e trazer soluções, além de ideias. Por último, a gente discutiu um pouco de quais que são as questões regulatórias envolvidas com
a produção de medicamentos e a produção de medicamentos por impressão 3D, porque tecnologias que hoje são muito caras no campo farmacêutico e que já são patenteadas, como, por exemplo, microagulhas, ou mesmo iontoforese, ou outras tecnologias que trazem uma grande vantagem ao paciente, mas que não emplacaram, digamos assim. Pelo custo, a gente pode conseguir que essas tecnologias cheguem ao consumidor final. E como isso aconteceria? Através da popularização da impressão 3D, porque a gente tem diferentes dispositivos sendo produzidos, e aí os prescritores, né, enviariam isso para as farmácias de manipulação, que teriam que se adaptar. Hoje, as grandes indústrias farmacêuticas não têm uma competitividade, né? A farmácia de manipulação não representa um mercado competitivo para as grandes indústrias, apesar de, no Brasil, as farmácias de manipulação terem uma grande importância. Então, hoje, a nossa regulação permite que não seja considerado quebra de patente quando uma farmácia de manipulação produz um medicamento. Esse cenário pode mudar se as farmácias de manipulação ganharem um boom maior, né? Se elas tiverem se os pacientes chegarem mais às farmácias de manipulação. Então, esse também foi um grande diferencial do nosso artigo, de discutir quais são as implicações, não só farmacêuticas, as implicações ao paciente, mas as implicações legais daquilo que a incorporação dessa tecnologia no campo farmacêutico pode trazer. Então, esse artigo, ele tem, entre os diversos diferenciais dele, a produção de um estudo que considera a multidisciplinariedade, bem como as soluções que ele traz e as perspectivas futuras, não só no campo farmacêutico, mas no campo legal e no campo da saúde como um todo. Eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje e aguardo, então, as perguntas ao final. Muito obrigada, Ludmila. Fica à espera de, quando precisar tomar comprimidos, que todos, esperemos que todos cheguemos até uma idade longa e que isto já esteja a funcionar. E assim, em vez de andarmos com vários comprimidos, já nos vamos esquecer se é este, se é aquele, e então tomamos só um com tudo. Isso seria extremamente interessante. É um trabalho muito interessante. Para termos tempo para fazer discussão, vou de seguida passar a palavra à próxima oradora, Annie Mendonça, cujo título do trabalho é Comparing Patent and Scientific Literature in Airborne Wind Energy. Vamos fazer um minuto de silêncio inicial. Por favor, Annie, controla aí pelo seu relógio à esquerda. Sim. Boa tarde. Dando início aqui a minha apresentação. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês o processo do desenvolvimento dessa pesquisa até a sua publicação na revista Sustain. Então, essa pesquisa tem como título Comparing Patents and Scientific Literature in Airborne Wind Energy. Meu nome é Annie Kay.
Eu sou doutora em engenharia de produção e eu estou num período de pós-doutorado no mesmo departamento. Qual é a ideia principal do desenvolvimento dessa pesquisa? É analisar na literatura o que está sendo desenvolvido em termos de Arbor. Todo mundo conhece um gerador eólico convencional. O que poucas pessoas sabem é que 20% do bico da pá é responsável pela geração de 80% da energia produzida numa torre eólica. Qual é o objetivo, então, de estudar a tecnologia EIV? É substituir a torre de uma turbina eólica por um cabo e as pás por um aerofólio, que pode ser rígido, como uma asa de um avião, ou um aerofólio flexível, como uma asa de parapente ou kitesurf. E qual é a motivação que leva essa pesquisa? A primeira motivação é a redução do custo na energia. Por quê? Porque a gente utiliza menos material, ela é mais fácil de transporte, a gente não precisa de caminhões imensos para transportar as torres, a gente pode colocar num caminhão e levar. A instalação e a manutenção é mais simples, porque você desce o equipamento, faz a manutenção e a instalação no solo. O aproveitamento da energia eólica em altitudes também é um ponto positivo, porque ele pode colher a energia eólica onde os ventos são mais fortes e mais frequentes. O vento em altitudes mais elevadas está disponível em uma grande maioria de localidades, principalmente incluindo os principais centros de consumo. A gente pode observar aqui nesse mapa que quanto mais azul na imagem, maior é a velocidade do vento. E quanto mais alto a gente tiver aproveitando essa energia, mais frequente ela será. Uma outra motivação é poder utilizar unidades de geração móveis em qualquer lugar. Eu posso montar um parque eólico próximo dos grandes centros, porque ele é compacto, ele possui baixo volume e baixo peso. Ele também apresenta um impacto ambiental menor, com menor poluição visual, sonora, e a gente consegue desviar os equipamentos das rotas migratórias de aves. Nós também conseguimos implantar uma turbina eólica offshore, requerendo plataformas flutuantes, leves, e que podem ser instaladas também em ambientes de águas profundas. Aqui eu apresento uma imagem para vocês, desenvolvida pela empresa Kitesurf, que é uma das grandes empresas que estão desenvolvendo protótipos e pesquisa nesta área. Aqui ela apresentou 2 turbinas eólicas, observe o tamanho, a altura dessas 2 turbinas, uma turbina offshore e uma turbina eólica no solo. Essa pesquisa ela foi dividida em 3 passos. A primeira parte da pesquisa foi a definição das palavras-chave. A segunda foi a definição das bases de dados. Aqui a gente optou pela base de dados Web of Science, por ser uma base multidisciplinar, e ela engloba os arquivos da Science Citation Index e Conference Procedure Citation Index. Desses dois, a gente obteve 204 artigos, mas a gente sabia que tinha mais referências que a gente poderia incluir. O que foi feito? Como aqui na universidade, a Web of Science, ela na época não incluía os livros, nós fizemos manualmente a inclusão de 35 capítulos de livros. Então, nós ficamos com um total de 239 artigos. Em relação à pesquisa de patentes, nós temos vários bases de dados de patentes importantes.
mas nós optamos por utilizar a Darwin, que ela está junto com a Web of Science, e utilizamos dados da área de engenharia, de energia e combustível. Essa pesquisa nos resultou em 38 patentes. A segunda passo da pesquisa foi a análise de dados através de uma ferramenta. Para a análise da literatura, nós utilizamos o EndNote para manipular os artigos. Para análise de patentes, nós utilizamos a ferramenta Niles. E para montar os gráficos de redes, nós utilizamos o VozVer. A terceira etapa foi a análise dos resultados. Então, os 239 artigos de referência nos resultou em 375 autores, que foram publicados em 113 journals, e desenvolvido por 133 universidades ou empresas, né, de 26 países, e estavam organizados em 27 grupos de clusters, né, de contatos. Na análise de patentes, as 238 patentes foram desenvolvidas por 293 autores, e foram implantadas em 26 códigos e classes de patentes, desenvolvidas em 21 países, e gerou 107 clusters. As palavras-chave, elas foram bem pensadas. Nós utilizamos as palavras-chave principais, todos os seus sinônimos, e como nas buscas a gente percebia que estava faltando algumas referências, a gente forçou para encontrar todas as referências que realmente estavam sendo publicadas. Então, quando não vinha alguma e a gente sabia que tinha, a gente colocava pelo DOI, para forçar a busca, ou pelo título do artigo. O mesmo a gente fez para a pesquisa de patentes. Então, como resultados, nós obtivemos que a primeira publicação da pesquisa científica foi em 1979, com a pesquisa do Lloyd, que ele foi o precursor dessa tecnologia ACE. Ele desenvolveu um conceito para a produção de energia eólica em alta altitude, utilizando uma pipa. As pesquisas ficaram em stand-by por muito tempo, voltando à tona em 2006, e somente em 2012 essa pesquisa ela teve um boom, principalmente com as pesquisas desenvolvidas pelo grupo do pesquisador Fagiano, Lourenço Fagiano. Já os pedidos de patentes começaram anterior aos artigos publicados, que foram em 1975. Eles continuaram tendo poucos, né, mas foram. E somente em 2009 que teve a volta dessa tecnologia e o aumento das patentes a sendo submetidas. Aqui eu apresento para vocês os principais pesquisadores na área, né? Aqui nós temos o Fagiano como o maior pesquisador, né? E ele também é o autor mais referenciado. O Fagiano, ele é professor e pesquisador da Politécnica de Milano. Ele possui várias patentes e que foram depositadas por uma empresa que saiu de dentro da universidade por meio de uma startup que se chama Kite Energy. Outro grande pesquisador é o Gil, que hoje ele está na Universidade de Freiburg, na Alemanha, junto com o pesquisador Schimmel, que é um interlocutor dessa tecnologia muito forte, e um milanês. Em relação aos inventores, o maior inventor, com patentes aplicadas, é Van der Linde. Van der Linde, ele é um físico e analista, engenheiro da computação formado pelo MIT.
Hoje ele é o engenheiro-chefe da empresa Makani Power, que foi comprada pela Google, e é o pesquisador que tem mais patentes aplicadas, seguido pelo Watch Time, que também é um engenheiro mecânico formado por Stanford. Ele é um chefe do setor de energia, também da empresa Google, do grupo Google, né, com a empresa Makani Power. Aqui eu apresento para vocês as principais fontes de publicações. Uma coisa que a gente observa aqui é que as maiores publicações são os artigos de congressos, onde os pesquisadores vão para discutir e apresentar o que está sendo desenvolvido, né? E isso é bem importante porque traz informações, leva informações para outros pesquisadores, estimula a pesquisa, e por isso tem surgido novas pesquisas nessa área. Nós também temos o livro Arbonium and Energia, que é um clássico da tecnologia, né? E alguns journals que são importantes, que nem Renewable Energy, entre outros. Aqui eu apresento as principais classes de patentes, né, onde foram implantadas essas patentes. Nós podemos ver que 45% das patentes foram aplicadas na classe F. A classe F tem foco em engenharia mecânica. 38% foi aplicado na classe B, que tem foco nos processos, em operação em processos de transporte. E a classe C, ela cobre elementos de medição, como temperatura, pressão e controle de cobertura. As principais universidades e empresas, né, envolvidas com essa tecnologia, a principal, a que tem mais, na verdade, a que tem mais a publicação é a Politécnica de Turino, seguida da Universidade de Leuven, na Bélgica, da Universidade de Delft. Aqui os principais depositantes também, e observe que os grandes depositantes são empresas, embora a gente também tenha alguns depositantes individuais, mas observe que a Google é um dos maiores depositantes. Aqui eu apresento para vocês como é que está essa comunicação de rede entre os autores. Observe que Fagiano é o pesquisador mais citado, né, entre as pesquisas, seguido por Gil, Milanese, Schmel, né. Aqui nós temos um grupo de brasileiros que estão pesquisando essa tecnologia aqui na Federal de Santa Catarina. Um dos grandes especialistas é o Marcelo de Leles, Ramiro Saraiva e Alexandre Trofino. Aqui também temos Álvaro Lezane e Anique Mendonça fazendo algumas pesquisas em parceria com esses autores que são os especialistas. Hoje a gente já tem um grupo de comunicação bem maior, onde alunos deste grupo aqui fazem parceria com o grupo de Fagiano na Universidade Politécnica de Milano, né, com o grupo de Schmel e Gil na Alemanha. Alunos daqui vão para os laboratórios deles e alunos deles vêm para o laboratório aqui da UFSCar também. Aqui eu apresento para vocês uma rede de parcerias de patentes. Observe que são grupos fechados, né? E geralmente eu imagino que deve ser isso mesmo, porque você está desenvolvendo uma tecnologia e você está patenteando ela, para ela ficar disponível para você por um tempo, né? Observe que os maiores são aqui, os pesquisadores realmente que fazem parte da empresa Google. Aqui eu trago para vocês, esse grupo de pesquisa aumentou,
né, fazendo pesquisa com a tecnologia AVE, né, eram 56 grupos de pesquisa entre universidades e empresas, hoje já são 63, inclusive a UFS, que está aparecendo aqui nesse mapa já. E aqui eu apresento para vocês alguns protótipos e patentes que estão sendo desenvolvidos, né? Aqui eu apresento o projeto da Makani Power, da Google. É uma asa de avião rígida, onde tem os geradores estão aqui junto com as turbinas. Neste aqui eu apresento para vocês um balão inflado com hélio. Nesses dois projetos, a geração é on-board e a transmissão a energia gerada é enviada para o solo através desse cabo. Neste protótipo, eu apresento um modelo com uma asa flexível, similar a um parapente. Neste aqui também, a geração é feita em solo e é transmitida por esse cabo aqui, pelo empuxo do rotor, gerando assim a energia eólica no gerador, pela força de tração do vento no aerofólio cabeado. Aqui eu apresento para vocês o projeto que está sendo desenvolvido aqui na UFSC. O projeto UFSCate ainda não tem nenhuma patente, mas está desenvolvendo. Né? De 2013 a 2018, já foi desenvolvida unidade de controle de voo, testes de campo. A geração, como é teste, eles desenvolveram on-board, mas a geração vai ser em solo. O projeto de unidade de solo também já foi desenvolvido e pesquisas de medição de vento. Entre 2019 e 2022, têm sido desenvolvidos os projetos da plataforma para operação contínua, geração contínua de energia, testes de campos para plotagens da curva de potência, as eficiências e análise de custo de manutenção, a permissão, a ampliação do uso do espaço aéreo e teste de estação de medição está um pouco parado devido à pandemia. Eles precisam voltar para o laboratório para continuar o desenvolvimento da pesquisa por lá. Em 2023, esse grupo ali pretende criar uma startup e aumentar a escalabilidade dos protótipos desenvolvidos. Quais são os desafios que ainda tem para ser desenvolvido em relação a essa tecnologia? Né? Criar uma estrutura e manobras para decolagem e pouso automático, né, que ainda não tem. A estabilidade dos... Anny, por favor, tem 2 minutos para concluir. Okay. A escalabilidade dos protótipos. Hoje nós temos protótipos flexíveis como os rígidos. Os protótipos rígidos, eles têm problemas de peso e arrasto e também dificuldade para fazer a decolagem e pouso automático das unidades. Um outro desafio que precisa ser conquistado são as normas de regulamentação do espaço aéreo. Hoje, o projeto UFSCate, por exemplo, consegue fazer testes a 100 e tantos metros do solo, mas a gente precisa de uma regulamentação que se possa utilizar 600 metros do solo. Nós temos ainda poucos estudos de medição de vento, né, com dados até 600 metros de altura ou mais, e isso se faz necessário para ter a prospecção de locais de instalação melhores. Obrigada, eu deixo aqui o meu e-mail para quem quiser saber mais um pouco sobre essa tecnologia. É só entrar em contato. Muito obrigada. Muito obrigada, Anny.
uma apresentação, também como todas foram, muito interessante, e que de facto abre um novo mundo, em termos da energia renovável, eólica. E sem mais demoras, muitos parabéns, e sem mais demoras vou dar a palavra à professora Cristina, que irá orientar a discussão. Boa tarde, de novo. Peraí, eu acho que eu pus a nossa tradutora hoje, não, o Douglas, não é, Douglas? Estamos faltando você. Prontos. Então, estamos todas aqui no ar. Nós temos 4 perguntas, tá? Pois é, Ludmila. Oh, meu Deus. Pronto, Ludmila, deixa eu ver. Dani, Mauro, Douglas, Ludmila, certo. Núbia, e a nossa primeira palestrante, por razões pessoais, teve que se retirar. Então, nós temos 4 perguntas. Eu vou fazê-las em bloco, tá? Gostava que vocês anotassem, porque nós estamos um pouquinho com o avançado da hora. A primeira pergunta, que eu estou colando aí para vocês, vem da Diana Farras, e ela pergunta como foi a parte do encapsulamento dos medicamentos da impressora 3D? Fez alguma parceria com a empresa? Tá? A segunda pergunta, ela se refere a redes sociais, e ela pergunta a Luziana Luzi quais as redes sociais que podem ser utilizadas como fonte de informação. Então, eu acredito que isso é uma pergunta que, apesar de ter sido para um palestrante, ela é mais genérica. Então, anotem, por favor, e vamos responder, certo? Depois, nós temos uma terceira pergunta, que é do Matheus Gonzaga. Ela é para os nossos cataventos. Ele pergunta, em termos de cataventos, quem publica ou patenteia mais no Brasil? Certo? Então, essa eu acredito que seja para a Nikkei, tá? E temos uma inicial, que é uma pergunta, eu não anotei o nome de quem a fez, peço desculpa, tá? Mas ela é extremamente interessante, porque ela pergunta quais são as ferramentas de dados mais utilizadas, ou seja, não, desculpem, quais são as ferramentas de dados que vocês utilizaram para produzir esses artigos maravilhosos. Então, pela ordem das falas, eu vou passar, gostaria que a Núbia falasse, depois o Mauro ou o Douglas, depois a Ludmila e depois a Nikkei. Núbia, está contigo. Bem, nós vemos despontando assim em todo o planeta a importância de nós sabermos lidar com informações, né? Então, o acesso à informação cada vez menos é diferencial para nós produzirmos conhecimento e muito mais saber tratar esses dados. Então, assim, o cientista de dados tem ganho um destaque enorme nesse mundo contemporâneo. Então, nós conseguirmos tratar bem uma grande quantidade de dados é de extrema relevância. Então, nós vimos aqui que vários artigos citaram, por exemplo, o Voxview, que a gente pode estar reunindo dados de literatura bibliográfica ou patentária e ter representações que, em vez de nós termos que olhar
3.000 documentos para chegar, tentar sistematizar aqueles dados. Às vezes, uma imagem já fala, já revela muito para a gente. Nós temos outras ferramentas de dados também que podem fazer isso, que são gratuitas, como o VozView, o Gef, que você tem que montar a sua planilhazinha lá no Excel, levar para o Gef, mas são ferramentas que têm se tornado extremamente importantes para que nós possamos, em poucos cliques, ter uma síntese de um grande volume de dados. Então, uma questão é essa, né? Em termos de ferramentas, aí, uma que eu recomendo fortemente que vocês utilizem é o VozView. Nós temos as ferramentas de organização das nossas bibliografias, né? O Zotero, porque nem todo mundo usa o EndNote, mas o Zotero é gratuito e é excelente, é ótimo para se usar. Então, ficam essas dicas. Como redes sociais que possam ser usadas como fonte de informação, tem uma professora da UFBA, da Escola de Nutrição, que ela está usando o Instagram para fazer uma análise de tendências na área de nutrição. Então, ela faz análise de conteúdo, das citações, dos textos de alguns, ela segue alguns perfis e usa o Instagram. Nós somos pesquisados o tempo inteiro, né, pelo Google e várias outras ferramentas, então a gente está passando por um momento que exige uma série de mudanças de paradigmas, porque o mundo, com essa virtualização, né, da vida, nos traz esses desafios. Então, os comentários que eu tinha para fazer era isso. Já aproveito para agradecer, porque o tempo está muito curto, e excelente evento esse, o 10º Prospect vem coroado aí de qualidade. Muito obrigada. Ok. Bom, foi uma bela resposta da colega, né? Então, eu vou tentar fazer algum adendo aí na sua bela resposta. Mas, enfim, eu tenho estudado a questão da... Mauro, eu peço imensa desculpa, mas eu agora olhei para as horas e como tenho outra sessão já a seguir, eu vou me despedir de todos. Obrigada por esta excelente sessão. Fiquem bem, fiquem em segurança e até à próxima. Continuem todos os vossos trabalhos, que são todos interessantíssimos. Bem-aja. Isso é importante, nós temos pouco tempo, então gostaria que vocês falassem assim bem sucintamente e já dessem tchauzinho. Foi ótimo ter vocês conosco, foi extremamente uma qualidade ótima. Então, Mauro, por favor. Bom, então, para finalizar, eu quero agradecer o convite, né? E me coloco à disposição para qualquer outro auxílio, né, dentro da rede, que eu de fato não tinha aproximação, mas achei fantástico aí a organização de vocês e pretendo criar um laço mais próximo com a organização de vocês aí. Então, obrigado por ter me convidado, obrigado por ter aceitado também trazer o Douglas, que ele é coautor, ele é o que de fato colocou... Não, a versão da academia e da empresa juntas, é justamente o que nós queremos. Veja, nós como professores, eu vi muito, eu sou teórico prático, então, louros, né, louros, quando eles nascem da academia e eles geram artefatos tecnológicos, nós devemos repartir. Ou seja, o Douglas é o aluno que merece, diria assim, os louros, porque ele está aplicando, ele teve promoção na empresa dele, ele está aplicando, e é um artefato tecnológico. E nós vamos agora publicar mais um outro artigo,
e com certeza a gente vai avançar nesse contexto. O Douglas, com certeza, vai para o doutorado também, então, com certeza, a gente vai ter muito mais publicações desse aluno que começou, como qualquer outro, batalhou muito, e uma coisa interessante, já que nós temos, com certeza, muitos mestrandos assistindo, o Douglas, ele teve o aceite do artigo A1 em 2018, 17, né, 18, antes da qualificação de mestrado dele. Então, isso é uma coisa muito relevante e é aquela coisa, o aluno existe a possibilidade do aluno, quando ele busca hard work, fazer publicações de alto impacto no mestrado. 90% dos professores, eu acho que não acreditam nisso. Eu acredito, porque teoria e prática, quando bem aplicadas, vamos fazer disso avanço no Brasil. Eu sou totalmente a favor disso. Então, Douglas, obrigado pela sua participação aí. Abraço a todos, tá? Ludmila? Olá, então, só respondendo brevemente a pergunta, o artigo era de revisão, então a encapsulação não foi feita no nosso laboratório, é um artigo que foi publicado por um grupo da Itália, mas o nosso laboratório hoje trabalha, né, fazendo impressão a gente chama de imprimidos, porque foram feitos na impressora, mas a gente tinha um recurso de um projeto que a gente tinha na FAP-DF, que já acabou, e hoje a gente não tem nenhuma empresa colaborando conosco, assim, seria muito bom que tivéssemos, mas hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma colaboração. E sobre as redes sociais, só brevemente falando, além do Twitter, que tem sido muito usado até mesmo por revistas para publicar, o ResearchGate, que é outra ferramenta também que conecta cientistas do mundo inteiro e que eu acho que tem trazido também uma discussão muito boa. É como se fosse um Facebook, só que só de ciência, né? Então, é outra rede social que eu acho que traz muitos benefícios para nós. E aqui, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E qualquer dúvida, eu também me coloco à disposição. Meu e-mail estava no final da apresentação. Cristina, acho que o seu microfone está desligado. Tinha tido uma interferência, desligar. Anique, você, por favor. Sim, obrigada. Então, respondendo à pergunta de quem publica mais e quem faz mais patentes nessa área de energia, de carbono e de energia, em relação às publicações de artigos científicos, quem publica mais é o pessoal da Itália, né? Lá na universidade, o grupo de pesquisa da Universidade da Politécnica de Torino. Em relação às patentes, sem dúvida, quem mais publica é os Estados Unidos. Daí vem seguido pela Suíça, pela Itália, pela Alemanha e pela Bélgica. O Brasil, nessa área, ainda está longe de ter muitas patentes. Publicações eles têm bastante já, está crescendo, está sendo desenvolvido protótipos tão bom quanto o que o pessoal fora do Brasil está desenvolvido, está de igual para igual, assim. Então, está sendo planejado como vai ser patenteado, né, a tecnologia desenvolvida aqui, mas eles estão encontrando dificuldades para o desenvolvimento das patentes. É isso. Eu gostaria de agradecer, foi um prazer estar aqui participando com vocês, trazendo um pouquinho do que eu estou pesquisando e o que o grupo está desenvolvendo aqui com essa tecnologia. Eu acho que é bom para todo mundo no futuro próximo, porque vai chegar no mercado, logo, logo. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, convido todos a darem um grande abraço agora, virtual, certo? Todos os que estão aqui. Muito obrigada. Vamos encerrar, então, nossa sessão.
foi extremamente proveitosa, essa experiência foi exitosa. O ano que vem temos que repetir. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Beijo.